Bem, pessoal, então foi pedido no canal aí para fazer uma fonte para a parafusadeira. Então vou usar aqui de inicial um autotransformador. Será mais fácil do que começar do zero. Então esse aqui, usar um transformador de 500 VA aqui, nesse caso aí mais ou menos. Ó. Então vamos tirar essas duas tampas dele aqui e ver se nesse que você quer usar, vai ter um espaço para você passar mais umas voltas. Então o que você vai fazer? Depois que você abrir ele aqui, sem tirar as lâminas, você vai passar aqui umas 5 voltas por cima do enrolamento aí. De fio esmaltado, tem que ser fio esmaltado, fio para transformador ou fio para motor, que é o mesmo. Aí quando você passar essas voltas, você vai raspar a ponta desse fio que ele é esmaltado, depois você vai ligar o transformador. Se a sua rede for 110, você liga no 110. Se for 220, você liga no 220 e vai medir aquelas 5 voltas que você deu com a tensão que tem na saída. Supondo que a tensão dê ali 5 volts, então é uma espira por volt, mas geralmente vai dar aí essa média aí de 1,5 volt essas 5 espiras num pequeno transformador desse aqui. Então você vai entender ali que é 5 espiras para cada volt e meio, uma suposição. E aí, de acordo com a quantidade de volts que você quiser, você vai multiplicar ali e fazer as contas para ter uma tensão de saída de acordo com o que você quer. Então aqui já retirei as lâminas. A primeira é mais difícil, porque ela está bem apertadinha lá para a gente tirar. Então basta a gente pegar uma faquinha, bater no cantinho aqui, tirar a primeira. E depois a gente vai tirando as outras, as lâminas E e I. Então aqui agora vai dar para passar aqui a quantidade de volta que eu falei para vocês. No caso eu vou passar 30 espiras aqui e depois retificar. Como eu tinha falado aqui, eu passei só 5 para fazer aquele teste ali de espiras por volt. E até quantos amperes será que dá para a gente tirar dele aqui? Então vamos ver aqui, olha. Ele com o modo transformador está lá, como vocês viram, 300 watts. Ou 300 VA, no caso, transformador é VA. E aí, ele tem aqui, olha, 3 vezes 3. Então um trafo de 9. Se o ferro dele deu 9 vezes 9, então vai dar 81. Esse 81 aqui seria os VA. Vamos dividir pela tensão de trabalho que a gente vai trabalhar. Por exemplo, se vocês for trabalhar com 13 volts aí na saída, vai dividir por 3. Vocês vai ter aí 6 amperes. No meu caso aqui, que vai ser 81 dividido por 7, a corrente já vai aumentar. Eu vou ter aqui uma corrente de 11 amperes. Então aqui pode escolher o fio de acordo com essa corrente de trabalho que você projetou aí. Se for 1 volt, 1 volt, se for 2, se for 10, se for 20. Eu deixei na biblioteca aí uma tabelinha de fio para vocês verem. Então achou a corrente aqui, basta olhar na tabelinha lá. Aquela corrente corresponde a que fio. E depois observar se esse fio vai caber aqui. Às vezes tem um espaço bem pequeno aí e você escolheu um fio grosso e não vai dar certo aqui. Acontece que quando você completar a quantidade de espiras, vai encher demais o trafo. Então você tem que calcular. Para isso, basta você medir essa espessura aqui, olha, no caso aqui deu 4, e você olhar lá, aquele fio que você escolheu, quantas espiras é por centímetro. E aí você vê a altura aqui, quantas camadas. Suponha que o fio aqui, olha, fosse 1 espira por centímetro, olha. Daria 4 espiras aqui. Mas na altura desse fio aqui, possa ser que esse fio não venha caber aqui, que ele é tão alto. Mas se é um fio retangular, ia caber do mesmo jeito. Então aqui agora, basta passar a quantidade de voltas. Deixa a ponta aí para um lado que aqui, por exemplo. Você deixa a ponta aqui e vai passando a sua quantidade de voltas. Pode enrolar assim ou assim. Não vai ter erro algum por causa que você está fazendo um secundário. Ele não vai ter ligação nenhuma com esse aqui. Nesse caso aqui vai ficar o autotransformador e o transformador isolado. Autotransformador e transformador, porque o transformador ele é isolado. Vou passar as espiras aí e começar a fazer a montagem. Então na montagem coloque todos os E's certinho. Não deixe eles trançando para uma perninha de cima ficar pegando a de baixo.
deixe todos montados certinho. Depois que vocês montarem todos os Is, aí é que vai vir as partes dos Is fechando aqui. E vai sempre, como eu falei, coloca um E de um lado, o E do outro aí para ir trançando certinho, para ele não ficar vibrando depois. Nesse caso aqui eu usei fio 16, AWG 16, 30 espiras. Então depois de feito isso aí, vamos soldar aqui o terminal de novo e fazer a medida aí. Raspa os fios às pontas. Olha, se você confundir aí, a saída 220 aqui só tem um fio aí de cada lado, olha. Olha aí, um fio para um lado e um fio para o outro. A saída 110 você vai ver as duas pontinhas de fio de um lado, duas pontinhas do outro, olha. Então agora, medir a tensão de saída dele. No caso ali que eu vou fazer para aquela parafusadeira, a gente pode usar aí até uns 10 volts. Mas não vai ser bom porque o regulador dela vai ficar forçando e dar defeito no regulador da parafusadeira. Então olha aí a tensão dele. 9 volts. Agora eu vou medir a corrente dele em curto para vocês verem. Só que essa medida tem que ser rápida se você estiver aí um amperímetro de garra. E também o testadorzinho de gambiarras. Então vou desligar. Então vamos ver aqui. Deu para ver aí os 70 e tantos amperes, olha. Deixar isso, vai envermelhando até queima, e queima o transformador, queima tudo. Então era só para ver. Nesse caso aqui, eu vou tirar umas espiras, deixar ele aí com 6 volts para quando retificar, ele ficar com uns 10 aí para não afetar o gatilho. Se deixar uma tensão muito alta, vai ficar afetando a regulagem do gatilho quando eu colocar os capacitores. No caso eu vou ter que retificar e colocar um banco de capacitores para funcionar bem a ferramenta, nesse caso é a parafusadeira. Como eu falei, nesse caso eu vou usar a capa das baterias dela junto com aquelas baterias que já está lá. Elas ainda pegam um pouquinho de carga e já vai ajudar como se fosse um filtro. Então, como eu mostrei para vocês aí, eu tirei mais umas voltas, puxei o fio para fora e agora está na hora de fazer a ponte retificadora para a gente colocar aqui dentro. Olha, você vai escolher o diodo aí, geralmente é 3 amperes já vai dar para ligar a sua máquina. Mas você verifica aí, tem umas máquinas de 8 amperes também a corrente dela. Aí você vai escolher diodos melhores. Aí você vai escolher o diodo aí, na hora de fazer a ponte, deixa, olha, as duas pontinhas dele branca, um lado. Aí, torce. No outro você vai fazer o contrário. Deixa as duas pontinhas preta, aí, torce. Torceu. Esse lado que tá só as pontinhas pretas aqui, vai ser a saída negativa. Esse lado que tá só as brancas aí vai ser a positiva. E aqui agora, olha, você vai pegar aí essas que sobrou, ó, encontrar um no outro aqui e torcer. Esse lado aí, olha, que tem aí agora que sobrou, ó, preto e branca, vai ser entrada alternada. Vai ser esses fios que tá vindo do transformadorzinho que a gente fez, olha. Vai ser isso aí. E aqui positivo, vai para o positivo da máquina, negativo vai para o negativo. Se necessitar, a gente coloca um capacitor. Então você verifica aí a máquina, aqui dentro, aqui na basezinha aqui dela vai marcar. Pontinho mais vai ser o positivo, menos vai ser o negativo, para você não inverter e terminar queimando a máquina. Então aqui, olha, nesse caso aqui que eu vou deixar as baterias, vou soldar um pedacinho de fio aqui e um pedacinho de fio negativo, puxar para cá, que é para ficar aqui dentro, para depois tampar e puxar o fio para fora aí para a gente emendar no outro. Aí, pronto, então aqui eu soldei o fio vermelho do lado positivo, olhei lá, soldei, fio verde aqui do lado do negativo.
puxei para fora aqui para a gente colocar a ponte para a gente fazer os testes aqui, como é que vai ficar a máquina da gente se tá boa de uso. Que agora eu vou colocar lá e aí vamos fazer o teste. Eu vou montar aqui certinho, só provisório aqui, só vou encaixar e aí vou ligar direto na máquina e vamos fazer o teste aqui para ver se a ponte está esquentando. Se ela esquentar demais, os diodos estão fracos para ela. E também vamos medir a tensão que ficou aqui. Se a tensão estiver alta demais para a máquina, quando a gente ligar ela, a gente vai terminar estragando a chave. Precisamos tirar mais espiras do trafo lá. E se a tensão ficar muito baixa, quer dizer que ficou muito fraca, a gente pode colocar um capacitor para ajustar essa tensão. Então vamos lá. Olha, aqui como a bateria está pegando uma carguinha, ele vai para 9 e pouco. Ela é de 7.2 volts. Se a gente, quando ligar, perceber que essa tensão caiu muito, abaixo de 6 volts, aí precisamos colocar um capacitor. Como ela não ficou tão alta, não vai precisar retirar mais espiras. Mas se ela é 7.2 e estiver dando 10 aí, tire mais umas voltas para não estragar a chave de regulagem aqui. Olha aí. Então não vai precisar de capacitor, olha. Está trabalhando bem. Agora é ver se não está aquecendo os diodos. Se os diodos aqueceram, esses diodos não vai suportar a corrente durante o tempo que você estiver trabalhando. Vai ter que colocar diodos grandes. Esses aqui eles mornaram um pouco, aqueceram nesse pequeno período aí. Isso quer dizer que se fosse ficar muito tempo, eles vão aquecer. Eu vou medir a corrente aqui para a gente ver a corrente de trabalho dessa máquina. Então agora eu vou medir a corrente dele aqui em DC, que esse amperímetro ele mede em DC também. Aqui, positivo. Vamos ver a corrente dele aqui. (2.4). Cada diodo desse suporta 3 amperes. Mas ele vai aquecer um pouco. E quando a gente estiver trabalhando, ele aumenta um pouco mais a corrente. Olha, vai para 3, 4 amperes. Então esse diodo não vai suportar. Tem que colocar um diodo mais potente. Então a corrente em AC. Então, como eu falei, vou usar este tipo de diodo de 6 a 8, eu já vou deixar ele lá dentro, tudo prontinho. Então, olha aí, ó, se a de vocês não estiver conseguindo fazer a lenta assim, olha, ó. É porque a tensão ficou muito alta. Então, quando você triscar aqui, olha, tem que dar lenta, ó. Se você triscar, ela estiver já disparando de vez, a tensão ficou alta. E você tira mais umas espiras do transformador para ir abaixando mais até chegar àquele ponto de trabalho. Bem, pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Se necessitar, eu farei uma outra do zero. Mas desse modo assim eu achei mais fácil, porque nem todo mundo tem conhecimento com transformador para estar fazendo a partir do zero. E aqui no canal também eu já ensinei a fazer fontes a partir do zero. Então, se gostaram, deixa o ok de vocês. Compartilhe o vídeo para que outros vejam. Se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.